Bem, pessoal, vamos a mais uma aula de Química Orgânica, onde vamos estudar a acidez e basicidade dos compostos orgânicos. Veja, todo mundo já estudou acidez e basicidade, claro. Na química inorgânica, nós precisamos adaptar o conhecimento de acidez e basicidade às funções orgânicas para fazermos tudo isso no ambiente da orgânica. Então, precisamos de uma boa ambientação para isso. A primeira coisa que vamos fazer é a divisão dos radicais. Repare, você já estudou, e bem em química inorgânica, a divisão em eletropositividade e eletronegatividade. Átomos que são eletropositivos, átomos que são eletronegativos. Eu preciso de algo equivalente para radicais, porque veja bem, um átomo pode ser eletropositivo, um radical não. Mas o conceito é o mesmo. O que faz um átomo eletropositivo? Quer ser positivo, logo ele repele elétrons, joga elétrons para longe dele. Um radical eu vou chamar de elétron repelente. Ao contrário, um átomo eletronegativo, ele quer ser negativo. Se ele quer ser negativo, ele atrai elétrons. Se ele atrai elétrons para um radical, eu vou chamar isso de elétron atraente. Então veja, vê se você compreendeu. Olha só. Um átomo eletropositivo, um radical elétron repelente. Um átomo eletronegativo, um radical elétron atraente. Vamos definir isso tudo e formalizar cada um com detalhes. Me acompanhe. Vamos ver primeiro, então, os radicais elétron repelentes. Radicais elétron repelentes, como o nome indica, repelem elétrons. Se eles repelem elétrons, como eles são equivalentes? São equivalentes a átomos eletropositivos. Claro, já explicamos isso. Eles são constituídos apenas por carbono, hidrogênio e ligações simples. Repare, se há apenas carbono, hidrogênio e ligações simples, bons exemplos, metil, etil, N-propil, isopropil, todos os radicais que já vimos derivados dos alcanos. Bem, vamos ver agora os equivalentes aos elétron atraentes. Para ser elétron atraente, atraem elétrons. Já que eles atraem elétrons, são equivalentes a átomos eletronegativos. E como serão? Terão algum átomo além de CH, que não seja CH. E as ligações? Bem, podem ter uma ligação dupla, uma ligação tripla, uma ligação dativa, ou seja, em termos práticos, guardaremos os elétrons repelentes, somente formados por C, H e ligações simples. Os outros, os que não se encaixarem nesse modelo, serão elétron atraentes. Será que ficou bem claro? Vamos ver agora os efeitos sobre a acidez. Veja, a entrada de um radical produz os seguintes efeitos. Se o radical for elétron atraente, ele aumenta a acidez e, é claro, diminui a basicidade. Já se ele for elétron repelente, ao contrário, ele diminui a acidez e aumenta a basicidade. Eu preciso que você entenda um pouquinho disso na química inorgânica. Na química inorgânica isso acontece também. Tomaremos por base a molécula da água, que, como todo mundo sabe, é neutra, e vamos fazer a entrada de um átomo eletronegativo ou de um átomo eletropositivo. Lembra, lá na química inorgânica são átomos, aqui na química orgânica é que são radicais. Então veja o primeiro exemplo. Temos aqui a molécula da água e aqui uma substituição. Veja, tirei esse hidrogênio e coloquei em seu lugar o cloro. Cloro, você lembra, é um dos átomos mais eletronegativos. O que vai acontecer? Se ele é elétron negativo, atrai elétron. Atrai elétron, aumenta a acidez. Esta fórmula corresponde ao ácido hipocloroso. Um ácido fraco, mas indubitavelmente um ácido. Vamos ver um segundo exemplo, onde vamos puxar a entrada de um sódio. Sódio, você lembra, claro que ele é um átomo bastante eletropositivo. Repare um detalhe em ligações. Temos aqui a molécula da água, covalente. A substituição de um hidrogênio por um metal leva a uma ligação entre metal e ametais. Ligação entre metal e ametais, iônica. Cátion sódio, ânion hidroxila. Cátion sódio, ânion hidroxila, NaOH, hidróxido de sódio, conhecidíssimo como uma base. Não há dúvida, então. Repare, o sódio é elétron repelente,
atraente, nem uma coisa nem a outra. O sódio é eletropositivo, ele é um átomo só. Ele é equivalente a um radical elétron repelente. Repele elétron, diminui a acidez, aumenta a basicidade. Soda cáustica, lembra que é o outro nome do hidróxido de sódio? Soda cáustica é uma base. Pessoal, isso é muito fácil. Olha só, tudo com A de água. Eu, é claro. Radical elétron, A atraente, A aumenta, A acidez. Eu faço a química ficar fácil. Isto mesmo, Gotinha, eu concordo inteiramente com você. Tudo com A de aqua, elétron A atraente, A aumenta, a acidez. Você teve uma boa ideia, gostei. Vamos então agora começar sério, sem Gotinha, o estudo da acidez dos compostos oxigenados. Como faremos isso? Observe aqui o primeiro exemplo. Nós vamos começar pelos álcoois. E pelos álcoois eu vou te explicar tudo como vai funcionar. É estudo da acidez dos compostos oxigenados. Nosso padrão será a água. A água, você sabe, é neutra. Vamos estudar os álcoois. Qual é a nossa ideia para trabalhar então? Vamos colocar ali, para comparar com a água, a fórmula do menor álcool possível. Será que pode ter álcool de um carbono só? Claro que pode, é o metanol. Então repare, coloco a fórmula CH3OH. E agora vamos a um ponto da maior importância. Eu não sei comparar o que é igual. O que é igual, não dá para comparar. Eu só sei comparar o que é diferente. Repare então, o que essas duas estruturas têm de diferente? Claro que é aqui, do hidrogênio para o metil. A hidroxila está mantida, entrei com um grupo metil. Cabe a você agora decidir se esse metil é elétron atraente ou se ele é elétron repelente. Só tem CH. As ligações são todas elas simples. Então é claro que ele é elétron repelente, evidente. Então veja, se ele é elétron repelente, ele aumenta a acidez? Não. Elétron repelente diminui a acidez. Consequentemente, aumenta a basicidade. Ou seja, o álcool é um pouco menos ácido do que a água, ou então é um pouco mais básico que a água. Tanto faz falar uma coisa ou a outra. Mas agora eu tenho um segredo para contar para você. Os álcoois, na prática, são considerados neutros. Você já passou álcool em sua pele e eu tenho certeza que você lembra que não aconteceu nada. O álcool é, na prática, um composto neutro. Tal não vai acontecer com os fenóis. Repare como é que nós vamos estudar um fenol. Olha só, a água, novamente, e aqui a estrutura de um fenol. Você lembra? Hidroxila ligada ao anel aromático. Eu vou te falar mais uma vez, para não falar de novo. Eu não sei comparar o que é igual. O que é igual, é igual. Eu só sei comparar o que é diferente. Cadê a diferença entre a água e o fenol? Repare, a água, fenol, hidroxila, hidroxila. A diferença é o hidrogênio e o anel aromático. E o que temos nesse anel aromático? Somente CH, sem dúvida, mas, me responde, todas as ligações são simples? Claro que não. No anel aromático temos aquela história de ligações duplas e simples alternadas, que na verdade não é uma explicação muito boa, é melhor a gente falar que tem ressonância, mas de qualquer maneira, as ligações são todas elas simples? Não. Se não são todas elas simples, não pode ser elétron repelente. Logo, o anel aromático é elétron atraente. E então, vamos na história da gotinha. Se é elétron atraente, aumenta a acidez. Então, o fenol é mais ácido que a água. Se o fenol é mais ácido que a água, ele já apresenta alguma acidez. Repare, isso é notável quando você dá nome usual a fenóis. O fenol comum, nas farmácias de manipulação, é frequentemente chamado de ácido fênico, uma referência à sua acidez. Talvez algum dia você já tenha ouvido esse nome, ácido fênico, e não sabia exatamente o que era. Agora você sabe. Bem, fenóis vão abrir para nós uma interessante ideia. Observe, eu vou apresentar a você um dos grupamentos mais elétron atraentes que existem, o grupamento nitro.
Se você está com o desconfiômetro ligado, nitro vem do ácido nítrico. Isso mesmo, vem sim. Observe uma conta. Estamos brincando de fazer conta em química. Olha essa conta aqui. HO nós conhecemos, é a hidroxila. Para chegar no ácido nítrico, o que eu precisaria somar? H, já temos. N, eu tenho que ter aqui. Um O com 2 Os, 3 Os. Acertei. Para obter o ácido nítrico, eu tenho que juntar uma hidroxila e um grupamento NO2. É esse grupamento NO2 que nós chamamos de nitro. Então, repare, se você pegar um hidrogênio da água, retirar, substituir por um grupamento nitro, você tem o ácido nítrico, um ácido muito forte. Logo, esse grupamento nitro tem uma imensa força para aumentar a acidez. Ele é extremamente eletroatraente. O que vai acontecer se eu pegar a molécula do fenol e sair brincando de colocar grupamentos nitro nela? Observe, olha aqui. Nós temos aqui um grupamento nitro, aqui um grupamento nitro, aqui ainda outro grupamento nitro, tudo pendurado na estrutura do fenol, o anel aromático e a hidroxila. Bom, primeiro que tudo, como de hábito, vamos dar nome aos bois. Olha só, o carbono que tem a hidroxila será o carbono de número 1, consequentemente 2, no 3 não tem nada, 4, no 5 não tem nada, 6, ou seja, vê se você acompanhou o nome. 2, 4, 6, trinitrofenol. Ao falar fenol, você reparou que eu já falei a hidroxila. Eu só dei ênfase aos substituintes. E o que ocorre se você tem estes substituintes? A molécula do fenol já tinha uma certa acidez. Entrando um grupamento nitro, outro, isto aí aumenta e muito a acidez. O ácido pícrico é o outro nome deste ácido. É um ácido muito forte. Acredite se quiser, ele tem acidez comparável à do ácido sulfúrico. Espera um instantinho. Talvez eu tenha, mais uma vez, feito o que um monte de gente faz, induzido você a errar. Ele é um ácido forte, não quer dizer que seja corrosivo. O fato do ácido sulfúrico ser forte e ser também corrosivo é coincidência. Ele é apenas um ácido forte, se ioniza muito. Não tem a corrosividade que o ácido sulfúrico tem, ok? Mas é um ácido muito forte, é isso que eu quero que você lembre. E, funcionalmente, não é um ácido, é um fenol. Bem, estamos falando tanto em ácido que está na hora. Vamos estudar agora os ácidos carboxílicos. Veja, o primeiro exemplo eu vou me sentir até meio mal explicando a você, mas tenho que fazer. Prepare-se para algo emocionante. Vou te demonstrar que os ácidos são ácidos. Repare, nos ácidos carboxílicos, você fez a substituição na molécula da água e puxou aqui, veja, a hidroxila está aqui, e entrou esse grupo que aqui está em verde, HCOO, uma carbonilaldeídica. Uma carbonilaldeídica, junto a uma hidroxila, temos aqui o metanóico, o menor dos ácidos. Este grupamento aqui não tem uma dupla, não tem um oxigênio. Veja bem, ele tem um átomo que não é nem C nem H, tem o átomo de oxigênio. Tem uma ligação dupla. O que aconteceu? Esse grupo é elétron atraente. Lembre da gotinha. Se é elétron atraente, aumenta a acidez. Demonstramos emocionantemente que os ácidos são ácidos. Bem, é claro que não é isso que nós vamos estudar. O que temos que ver então? Nós precisamos comparar os ácidos entre si. Cuidado agora com a linguagem. Eu não vou dizer que o ácido tal é mais ácido que o ácido tal. Eu vou dizer a palavra ácido 3 vezes em uma frase só. Eu vou dizer então que o ácido tal é mais forte que o ácido tal. Crio o conceito de força ácida. Então vamos lá. Vamos agora comparar 2 ácidos monocarboxílicos. A água sai de cena e eu comparo o menor ácido carboxílico com o imediatamente superior a ele. Me veja na imagem. Repare, temos aqui o metanóico, um carbono só. Criamos aqui o etanóico, 2 carbonos. Repare, substituí o hidrogênio por um grupamento metil. Grupamento metil localizado aqui em vermelho. Bem, o metil, como você lembra, é elétron repelente.
Se é elétron repelente, diminui a acidez. Se diminui a acidez, ficou menos ácido. Então, peraí. O etanóico de 2 carbonos é menos ácido que o metanóico de um carbono só. Ou seja, ele é um ácido mais fraco. E se eu passar para um ácido de 3 carbonos? Bem, se eu passar para um ácido de 3 carbonos, eu tenho mais um efeito elétron repelente. Vai ficar ainda mais fraco. E passando para um ácido de 4 carbonos, mais fraco ainda, que podemos concluir então? Veja, quanto maior a cadeia, menor a acidez. Repetindo isto, quanto maior a cadeia de um ácido monocarboxílico, mais fraco é o ácido, ou seja, sua acidez se torna cada vez menor. Vou te provocar. Agora eu vou te provocar. Me diz uma coisa. E se eu tiver um ácido muito grande, de cadeia realmente muito grande, sei lá, 17 carbonos, 18 carbonos, o que você acha que vai acontecer? Será que diminui tanto a acidez que ele vira uma base? Será que é isso? Pensa um pouquinho. Pensou? Eu te dou a resposta, então. Os ácidos muito grandes são praticamente neutros. Todo o efeito da acidez da carboxila é quase que compensado pela imensa cadeia que você tem elétron repelente. Guarda essa. Ácido muito grande, na prática, é neutro. Bem, joguei essa imagem para você ver agora o que nós estamos estudando aqui. Repare, carboxila, carboxila, duas coisas iguais. As estruturas azuis são iguais. O que temos aqui? Um metil em vermelho. O que temos aqui? Uma carboxila em verde. Ah, tá certo. O ácido à direita é dicarboxílico. O ácido à esquerda é monocarboxílico. O radical da esquerda, metil, o vermelho, ele é elétron repelente. A carboxila em verde é elétron atraente. Então, veja só, eu troquei um grupamento elétron repelente, o metil, o vermelho, por um grupamento elétron atraente, em verde, a carboxila. É claro que a acidez aumentou, e aumentou bastante. Resumindo, ácidos dicarboxílicos são mais fortes que ácidos monocarboxílicos de mesma cadeia. É importante que as cadeias sejam iguais, porque, veja bem, eu não saberia comparar um ácido dicarboxílico de cadeia muito grande com um ácido monocarboxílico de cadeia pequena. Quem iria ser mais ácido? Não sei. Eu precisaria de dados quantitativos, dados da química inorgânica, o Ka, a constante de acidez, que não temos aqui agora. Nosso estudo, por enquanto, é absolutamente qualitativo. A alfa-substituição. Bom, primeiro a gente precisa saber o que é carbono alfa. Carbono alfa é o carbono vizinho da carboxila, ok? Você tem a carboxila, o carbono do lado se chama carbono alfa. Bem, e daí? E daí observe o seguinte, se um grupo elétron atraente para aumentar a acidez, entra no carbono alfa, aumenta muito a acidez. A jogadinha é o muito. Veja, se a substituição fosse no carbono beta, peraí, professor, o senhor não explicou o que é carbono beta. Claro, mas eu não preciso, você é esperto. Carbono beta é o que vem depois do alfa. Se a substituição fosse no carbono beta, o efeito seria pequeno, não seria um efeito marcante. Esse efeito se torna marcante quando a entrada é no carbono alfa. Vamos a um exemplo? Olha só. Aqui nós temos ácido de 3 carbonos, propanóico. Aqui nós temos o propanóico também, porém com a entrada de um cloro, no carbono vizinho da carboxila, no carbono 2. Se esse aqui se chama ácido propanóico, esse aqui é o ácido 2-cloropropanoico, que também pode ser chamado de ácido alfa-cloropropanoico. Ele é muito mais ácido que o propanóico. A entrada daquele cloro ali dá um negócio todo especial à molécula. Eu crio um efeito elétron atraente, saio puxando elétrons aqui e facilito a saída desse hidrogênio. Você lembra que para ser um ácido é preciso que o hidrogênio possa sair. Se eu criei um cloro ali, que é um facilitador desta saída, a acidez aumentou. Bem, podemos resumir então a coisa assim. Se eu tiver 3 ácidos, veja, propanóico, 3-cloropropanoico
e 2-cloropropanoico. Quem é o carbono alfa? Carbono alfa é o carbono 2 ou o carbono 3? O 2, é claro, o 2 que é o vizinho da carboxila. Então, esse ácido aqui é o mais forte de todos. Se a entrada foi no 3, que é o beta, o efeito não é tão marcante. E, finalmente, no propanoico, não temos nada a considerar, ele é o mais fraco dos três. Você viu a importância da alfa-substituição. Claro, só é significativo no alfa. Alfa, com a de aqua. Isto mesmo, Gotinha, você está cada vez mais esperta. Só é significativo no alfa, com A de aqua. Tá certo, mas agora vamos com mais A de alfa. Nós vamos agora levar a substituição alfa ao máximo. Como é que eu posso maximizar este efeito? Repare só, imagina o etanoico. O etanoico só tem o carbono da carboxila e o carbono alfa. Carbono alfa tem 3 hidrogênios. Logo eu posso pendurar, desculpe o nome pendurar, tá? Mas químicos são assim mesmo, a gente fala coisas engraçadas. Eu vou pendurar 3 cloros nesse carbono. Repare como, observa aqui, está aqui o etanoico, um cloro, outro cloro. Todos os cloros trabalhando no carbono alfa. Eu tenho então o ácido tricloroetanoico. Eu preciso numerar para dizer aonde estão esses cloros? Claro que não, só poderiam estar ali. Então, prescindimos desses números, chamamos de ácido tricloroetanoico ou então tricloroacético. Este é um dos ácidos mais fortes da química orgânica. Potencializamos a alfa-substituição ao máximo. Temos 3 cloros, todos 3 no carbono alfa, o que nos gera um ácido muito forte. Ok? Será que você entendeu bem esse efeito alfa? Bem, vamos ver agora a basicidade dos compostos nitrogenados. Repare por que é preciso que a gente veja isso. Terminamos a acidez dos oxigenados. Vamos agora pegar a basicidade dos nitrogenados. Qual é o nosso ponto de partida? Não é mais a água. Nosso ponto de partida agora é a amônia. Me acompanhe aqui na imagem para estudarmos a amônia. Repare. NH3, conhecido, fórmula manjada, mas o que eu quero ver é outra coisa. Nitrogênio. Nitrogênio, você lembra, é um elemento do grupo 5A. Se é do grupo 5A, tem 5 elétrons, precisa fazer 3 ligações. E fez um hidrogênio, um hidrogênio, um hidrogênio. A contabilidade que eu preciso não é essa. Ele tinha 5 elétrons, emparelhou com 3 hidrogênios, logo usou 3 de seus elétrons, sobraram 2 então. Moral da história, a amônia tem um par de elétrons não ligantes, um par de elétrons que pode vir a ser usado para fazer outras ligações. Veja, está representado ele aqui. Este é o par de elétrons não ligante que a amônia tem. É neste par que tudo vai acontecer. Este par define a química da amônia. Como? Repare só. Se você tem amônia, naquele par ali, pode ser recepcionado um H+. Um H+, que veio de um ácido, pode se grudar ali, gerando um interessante cátion, que a gente vai chamar de cátion amônio. Veja na imagem. O cátion amônio tem nitrogênio ligado a 4 hidrogênios. Nelson, cadê o par de elétrons? Está aqui, só que ele era um par não ligante e ele agora é um par ligante. Está ligando o hidrogênio que veio do ácido. Bem, e esse hidrogênio que veio do ácido, você lembra, ele era H+. Juntamos NH3 a um H+, juntando tudo, NH4+, cátion amônio. Vou te ensinar um truquinho, talvez você já saiba, mas nunca é demais lembrar, para você não confundir amônia com amônio. Qual é o truquinho? Amônia, a substância, feminino. Amônio, o cátion, o íon, masculino. A amônia, a substância. O amônio, o íon. Fica muito fácil para lembrar assim. Bem, e daí? Já que nós começamos na amônia, vamos passar para as primas da amônia. Quem são as primas da amônia? Você lembra lá em funções? São as aminas. Veja só aqui uma amina. As aminas são as bases orgânicas. São elas que têm a basicidade que nos interessa.
Observe a ordem de basicidade das aminas. As mais básicas de todas são as secundárias, depois a primária, depois a amônia e, por último, a terciária. Caramba! Não era o caso dessa terciária ser a mais básica de todas? A terciária não tem 3 radicais, 3 grupos elétron-repelentes? Ela não devia ser a mais básica de todas? Bem, devia, mas não é não. Acontece uma coisa meio inesperada, que eu vou te mostrar na imagem. É algo em que a gente não tinha pensado. Repare uma coisa, para a amônia ou para a amina, para qualquer composto nitrogenado funcionar como uma base, ele tem que recepcionar o H+, que vem do ácido. Observe a amina terciária. Repare, escolhemos a trimetilamina, que tem 3 grupamentos metil, todos 3 elétron-repelentes, representados em vermelho. Se eles são elétron-repelentes, repelem elétron. Se eles repelem elétron, ficam positivos. Que temos então? Um grupo positivo, um grupo positivo, um grupo positivo e o H+, que obviamente é positivo, querendo entrar. O que nós vamos ter? Uma enorme repulsão entre esses 3 grupos positivos e o H+. Isso aí ajuda o H+ a entrar? Muito pelo contrário, o joga para longe, o joga para fora da molécula da amina terciária. E a amina terciária acaba sendo, então, a mais fraca de todas, mais fraca do que a própria amônia. Compreendeu? Bem, o que mais que temos de importante nos nitrogenados? Vamos ver as amidas. As amidas são uma classe não tão importante assim, mas nesse estudo precisamos vê-las, porque elas têm uma característica muito interessante. Observe então a característica. As amidas são neutras, são intraneutralizadas. Veja aqui o desenho, repare. RC dupla O ligou, em verde você tem a parte ácida da amida. E aqui você tem um grupamento NH2, que eu coloquei em vermelho, para te lembrar que é a parte básica da amida. Repare, uma parte ácida, uma parte básica. Dentro da mesma molécula temos grudadas diretamente a parte ácida e a parte básica. Um ácido, uma base, a amida é o quê? Neutra. Amidas na prática são neutras e eu vou te ensinar um truquinho. Às vezes aparece em prova que a amida é salina. Salina? É, salina. Repare só, ácido mais base não dá sal mais água? Não é essa a reação mais manjada de toda a química? Ácido mais base, sal mais água? Se na amida eu peguei uma parte ácida e uma parte básica, a amida é dita salina. É verdade uma coisa, a maioria das amidas chega a ter um gostinho de sal. Repare, nesse tema de neutralização dentro da molécula, precisamos ver um exemplo muito interessante, muito importante, que são os aminoácidos. Repare só a estrutura de um aminoácido. Você tem aqui à direita a carboxila, você tem aqui à esquerda, pendurado no carbono alfa, um grupamento NH2. E daí? E daí o seguinte, que o aminoácido vai funcionar como ácido ou como base, dependendo do meio em que ele se encontrar. Do meio? Sim, repare. Se você coloca um aminoácido num meio ácido, ele vai funcionar pelo grupamento NH2. Ele vai funcionar como se fosse uma base. Agora, se você o coloca num meio básico, ele vai funcionar como se ele fosse ácido. Ele vai funcionar pela carboxila. Moral da história. Aminoácidos reagem sempre. Independente do meio ser ácido ou do meio ser básico, a reação dele ocorrerá. Ele se adapta ao meio. Isso é uma característica muito interessante que, na prática, só os aminoácidos têm. Precisamos de um fechamento e vamos para esse fechamento agora. Repare, vou colocar na imagem para você uma ordem geral de tudo que nós vimos, uma ordem geral de acidez dos compostos orgânicos. Veja lá comigo na imagem. Aminas são as bases orgânicas. A álcool, o álcool é quase neutro, a amida é completamente neutra, fenol tem alguma acidez e o ácido, é claro que é ácido. Repetindo, olha só, aminas são as bases orgânicas, álcoois são fraquissimamente básicos, amidas são neutras, fenóis um pouquinho ácidos e os ácidos
Bem, naturalmente os ácidos são ácidos. Precisamos então agora, bem, o pessoal da produção preparou para nós uma pesquisa sobre o que as pessoas sabem sobre uma tal de serotonina, um composto interessantíssimo ligado a chocolate. E chocolate eu gosto sempre. Vamos à pesquisa. A vontade de comer doce e a sensação de já estar satisfeito com o que comeu depende de uma parte do cérebro chamada hipotálamo. Com taxas normais de serotonina, as pessoas conseguem controlar a vontade de comer doce com mais facilidade. Vamos ver se as pessoas sabem disso? Oi pessoal, tudo bom? Algum de vocês às vezes sente aquela vontade, aquele desespero de comer doce? Não, não sou chocolate. Se eu disse pra vocês experimentarem um chocolate aqui, vocês iam aceitar? Você sente mais à vontade, mais calmo quando você come um doce, um chocolate, uma bala? Sabe por que isso? É um hormônio que tem na gente que quando você come chocolate ele estimula isso. Chama-se serotonina. Ele é responsável pela estabilidade mental. A senhora às vezes sente aquela vontade de comer chocolate, aquele desejo? Quase sempre. Se sente mais tranquila? Algum de vocês dois às vezes tem aquela vontade, aquele desejo de comer chocolate? Tem. Você é um chocolate? Sou. E agora, você se sente mais calma, mais tranquila? Normal. Uhum. Você às vezes sente aquela vontade, aquele desejo de comer doce? Sim. Você se sente mais tranquilo, mais sossegado? Mas bem melhor, né? Do que tava antes. Uhum. Você sabe que o chocolate contém uma substância que chama serotonina? E essa substância faz com que a gente fique tranquila, que ela é responsável pela estabilidade mental? Mas não chega a ser uma droga, né? Não, é uma substância. Não é uma droga, ela é nociva. Faz com que a gente sente vontade de comer doce, sabia? Não sabia. A serotonina, então, está muito ligada a você estar feliz ou não. Por exemplo, da pesquisa, da enquete do chocolate. Se você come chocolate, chocolate é uma coisa que você gosta, a produção de serotonina aumenta e você se sente feliz. Veja um interessante exemplo sobre como funciona isso tudo. Olha só na imagem. A serotonina é um composto orgânico presente no tecido cerebral e é responsável pela estabilidade da mente. Quantos grupos básicos e quantos grupos ácidos a fórmula estrutural da serotonina apresenta? Bem, para isto precisamos olhar a fórmula estrutural. Então veja lá que coisa interessante. Um anel aromático com hidroxila presa nele. Anel aromático com hidroxila, fenol. Fenol, grupo ácido, uma pequena acidez, coisa fraca, mas um grupo ácido. Aqui, NH, repara, esse nitrogênio está fazendo uma simples, uma simples, uma simples. Está fazendo as três ligações simples. Então, ele tem um par de elétrons disponível. Ele tem um par de elétrons não ligantes. Acostume a pensar sempre assim. Isto é que vai decidir a química dos nitrogenados. Se tem um par de elétrons não ligantes, pode receber um H+. Se pode receber um H+, é uma base. Aqui já está mais fácil. NH2. Todo mundo está acostumado a associar NH2 à basicidade. Então, como é que ficamos nessa história? Dois grupos básicos. Aqui, neste NH, e aqui, neste NH2. E um grupo ácido, uma hidroxila fenólica. Ou seja, resumindo, serotonina tem dois grupos básicos e um grupo ácido. Valeu? Vamos ver um interessante exercício. A não proliferação de bactérias em meios ácidos é um recurso usado na conservação de alimentos que não sejam predominantemente proteicos. Baseado nesse princípio, o composto usado como conservante é, e veja, uma sequência impressionante de fórmulas que temos aqui. C6H5, anel aromático, CH2OH, hidroxila ligada a carbono saturado, álcool, CHO, na verdade C dupla OH, isto é um aldeído. C, dupla O,
NH2, isso aqui é uma amida. C6H5, anel aromático, NH2, isso aqui é uma amina. Achamos a resposta. C6H5, CO2H, C dupla O, OH. Encontramos uma carboxila, ou seja, temos um ácido carboxílico que tem a característica ácida que faz o ácido ser um conservante de alimentos não proteicos. Fechamos essa ideia, fechamos essa aula e eu vou te dar agora as minhas dicas de estudo. Bem, na minha dica de estudo eu vou te dar uma missão. Você vai passar a ler rótulo de tudo que você comer. E você vai encontrar lá sempre escrito conservante. Agora você já sabe o que é um conservante. Um composto ácido para impedir a proliferação de bactérias. Consequentemente, você vai ver o conservante, olhar o nome, pesquisar a fórmula e descobrir por que ele é um ácido. Assim, a química orgânica vai cada vez mais entrando em sua vida e você vai estar estudando quando não pensa que está estudando. Esse é o grande segredo de tudo, o olhar curioso sobre a vida, o olhar científico sobre o mundo que nos cerca. Bons estudos! Na aula de hoje, vimos a acidez dos compostos oxigenados, que são os álcoois, os fenóis e os ácidos. Aprendemos a basicidade dos compostos nitrogenados. Vimos detalhadamente as aminas e as amidas. Bons estudos! Meu companheiro de sala de aula, minha companheira, repare só, a tendência mais moderna de olhar acidez e basicidade, a maneira como esse assunto vem sendo cobrado nos exames vestibulares, é que você descubra grupos, não exatamente um estudo mecanicista de funções. A ideia é olhar grupo, você buscar uma hidroxila fenólica, você buscar um grupamento amino, você buscar uma estrutura que tem um aminoácido complexo para ver quantos grupos ácidos tem, quantos grupos básicos tem. Isto é um moderno nesse assunto. Ou seja, mais uma vez, precisamos levar o nosso aluno a identificar estruturas, mais do que identificar funções, identificar estruturas. Essa é a nossa missão. Um bom trabalho para todos nós. Isso de elétron atraente. Então veja, vê se você compreendeu. Olha só, um átomo eletropositivo, um radical elétron repelente. Um átomo eletronegativo, um radical elétron atraente. Vamos definir isso tudo e formalizar cada um com detalhes. Me acompanhe. Vamos ver primeiro, então, os radicais elétron repelentes. Radicais elétron repelentes, como o nome indica, repelem elétrons. Se eles repelem elétrons, como eles são equivalentes? São equivalentes a átomos eletropositivos. Claro, já explicamos isso. Eles são constituídos apenas por carbono, hidrogênio e ligações simples. Repare, se há apenas carbono, hidrogênio e ligações simples, bons exemplos, metil, etil, N-propil, isopropil, todos os radicais que já vimos derivados dos alcanos. Bem, vamos ver agora os equivalentes, as funções orgânicas para fazermos tudo isso no ambiente da orgânica. Então, precisamos de uma boa ambientação para isso. A primeira coisa que vamos fazer é a divisão dos radicais. Repare, você já estudou IDEM em Química Inorgânica, a divisão em eletropositividade e eletronegatividade. Átomos que são eletropositivos, átomos que são eletronegativos. Eu preciso de algo equivalente para radicais, porque veja bem, um átomo pode ser eletropositivo, um radical não.
mas o conceito é o mesmo. Que faz um átomo eletropositivo? Quer ser positivo. Logo, ele repele elétrons, joga elétrons para longe dele. Um radical eu vou chamar de elétron repelente. Ao contrário, um átomo eletronegativo, ele quer ser negativo. Se ele quer ser negativo, ele atrai elétrons. Se ele atrai elétrons para um radical, eu vou chamar isso. Bem, pessoal, vamos a mais uma aula de Química Orgânica, onde vamos estudar a acidez e basicidade dos compostos orgânicos. Veja, todo mundo já estudou acidez e basicidade, claro. Na química inorgânica, nós precisamos adaptar o conhecimento de acidez e basicidade lentes aos elétron-atraentes. Para ser elétron-atraente, atraem elétrons. Já que eles atraem elétrons, são equivalentes a átomos eletronegativos. E como serão? Terão algum átomo além de C e H, que não seja C e H. E as ligações? Bem, podem ter uma ligação dupla, uma ligação tripla, uma ligação dativa, ou seja, em termos práticos, guardaremos os elétrons repelentes, somente formados por C, H e ligações simples. Os outros, os que não se encaixarem nesse modelo, serão elétron atraentes. Será que ficou bem claro? Vamos ver agora os efeitos sobre a acidez. Veja, a entrada de um radical produz os seguintes efeitos. Se o radical for elétron atraente, ele aumenta a acidez e, é claro, diminui a basicidade. Já se ele for elétron repelente, ao contrário, ele diminui a acidez e aumenta a basicidade. Eu preciso que você entenda um pouquinho disso na química inorgânica. Na química inorgânica isso acontece também. Tomaremos por base a molécula da água, que, como todo mundo sabe, é neutra, e vamos fazer a entrada de um átomo eletronegativo ou de um átomo eletropositivo. Lembra? Lá na química inorgânica são átomos. Aqui, na química orgânica, é que são radicais. Então veja o primeiro exemplo. Temos aqui a molécula da água e aqui uma substituição. Veja, tirei esse hidrogênio e coloquei em seu lugar o cloro. Cloro, você lembra, é um dos átomos mais eletronegativos. O que vai acontecer? Se ele é eletronegativo, atrai elétron. Atrai elétron, aumenta a acidez. Esta fórmula corresponde ao ácido hipocloroso. Um ácido fraco, mas indubitavelmente um ácido. Vamos ver um segundo exemplo, onde vamos puxar a entrada